No podcast de hoje, a gente vai conversar com a Regiane Selle. E no Pode Psi, Pode Tudo, e a gente vai conversar aqui sobre consultoria pessoal e empresarial. Regiane, queria muito te agradecer pelo aceitar o convite, o desafio, né, de vir aqui falar um pouquinho para essa audiência que está sempre nessa angústia de empreender, de se empoderar, de tomar posse do seu posicionamento. E eu tenho certeza que você vai contribuir. Então, assim, se apresenta, fala um pouquinho do que você faz e sinta-se em casa. Primeiramente, obrigada. Eu que agradeço por estar aqui. Obrigada a você, a Lei e o Samuca, que estão ali, né? A diretoria. A diretoria, né? Gosto de Obrigada. dessa gente. Um prazer estar aqui com você, tá? E eu sou Regiane Selle, como eu costumo dizer, eu sou mãe de Paola, né? Eu tenho uma adolescente que vai fazer 15 anos agora. Sou empreendedora, eu tenho 3 empresas. Amo ser empreendedora, amo desafio, amo ousadia. Mas tive que criar uma boa mentalidade para chegar onde eu cheguei, porque não é fácil, né? E a gente sempre diz, né? Sou terapeuta, também sou psicanálise, que a gente tem que escolher qual é o nosso difícil. Então, difícil ser empreendedora, difícil ser CLT, difícil ser líder, difícil não ser líder. Então, eu fiz a minha escolha e eu amo a escolha que eu fiz, que foi ser empreendedora, foi estar liderando as minhas empresas, ter a minha liberdade, meu lucro e liberdade. E hoje eu auxilio pessoas a buscarem os seus resultados e serem verdadeiramente felizes como pessoas e auxilio empreendedores a ter uma carreira de lucro e liberdade. Porque não é só o dinheiro, né, Kelly? É você também ter liberdade, você conseguir viver a sua vida, você conseguir não só ficar ali, né, naquela loucura de empresa, sem conseguir dormir, sem conseguir curtir o filho, sem conseguir curtir esposa e marido e se ver ali, né, perdido em tudo aquilo. Então, a gente trabalha muito lucro e liberdade e, como pessoa, realização. Gente, eu não sei vocês, mas a mulher fez um pitch. Foi! Sensacional! Aprendam a fazer um pitch desse. Já comprem, então, já que foi um pitch. Não, no minuto do elevador, ela conseguiu se vender, velho. Sensacional. Isso é uma coisa que a gente na psicologia não fala muito. Da gente saber se vender, se apresentar rapidamente, saber se posicionar de maneira que fique claro o que você faz, o que você entrega. Eu costumo dizer, Kelly, que comunicação é 88% dos seus resultados. E é impressionante, porque comunicação falada é só 7%. A comunicação verbal, a não verbal vai falar muito mais, mas para isso você precisa ter assertividade. Você precisa saber quem você é, a sua identidade, a sua essência, porque vai ficando tudo leve, vai ficando tudo natural, vai ficando tudo gostoso, né? E aí não é mais uma coisa que você tá pensando, é uma coisa que você de fato tá vivendo e que você tá experienciando. Então você acredita naquilo, você sabe que aquilo funciona. E aí fica muito mais gostoso, vira um pitch sem querer ser um pitch. Um pitch natural. Um pitch natural. Mas você sabe que, assim, eu falo isso, né, que a gente, na psicologia, a gente não foi treinado para isso, porque a gente não foi treinado para ser uma empresa. E isso é muito natural quando você fala do mundo corporativo, quando você fala do mundo empresarial, quando você fala de negócios. E é muito raro na psicologia, eu não sei na psicanálise, mas na psicologia é muito raro as pessoas terem essa mentalidade. Eu acho que não só na psicologia, não só na psicanálise, eu acho que a gente mudar essa mentalidade vai contra a cultura. Porque o que acontece? Eu escuto muito de empreendedores, especialmente de empresas de venda, né? Porque venda é dom. Não, venda é estratégia, não tem nada a ver com dom. Venda é estratégia, é assertividade, é comunicação, é posicionamento, é brilho no olhar. É você confiar naquilo que você faz. E eu acho que nessa linha de terapia, as pessoas gostam muito de ouvir, de ajudar pessoas. Elas têm total capacidade, mas elas não sabem como vender isso, porque elas vão ter que se vender. E aí a gente está tão acostumado a olhar para o outro, que olhar para a gente, né, fica uma coisa, não é assim olhar para a gente de forma terapêutica, é olhar para a gente como uma pessoa que se posiciona e fala, ei, eu posso te ajudar. Ei, eu sou a sua solução. Ei, me usa como ferramenta. Eu sei, eu tenho um processo que vai te ajudar. E aí essa contracultura, a gente precisa ir contra mesmo. Porque fica aquela coisa assim, mas não, vamos por indicação? Não, mas alguém vai falar, não, vai lá na internet, mete as caras, fala, acredita no seu produto, acredita no seu serviço, né? Confia em você, leva essa transparência. Porque aí fica coisa super natural. E você falando isso, eu tava te contando, né, agora há pouco, que eu comecei um Instagram do zero. Esse Instagram que a gente tem hoje, do Power Psi. Ousadia total. Eu comecei ele do zero. Simplesmente abri mão do outro Instagram e comecei ele do zero. E a gente começou a buscar um público que fosse só de psicólogos. E é impressionante. O número de páginas do Instagram que as pessoas colocam lá o nome bonitinho, psicólogo.
ou psicoterapeuta, alguma coisa assim, e o Instagram é fechado. O que isso comunica? Que você Eu não estou disponível. Olha, a psicologia, a minha vida privada não está disponível para você. E o que eu percebo que é o Instagram? Não sei se faz sentido para você, mas o Instagram, ele é nada mais, nada menos do que a vitrine daquilo que é de verdade. Não é ser um fake, não é inventar uma coisa para colocar no Instagram. Tudo que a gente coloca lá é o que a gente vive, é o que a gente acredita. Pelo menos aqui, a nossa realidade, a equipe aqui da Larox, o que a gente coloca lá é o que a gente vivencia, é o que a gente acredita, é o que a gente de fato quer comunicar e vender. De fato, uma transformação. Então, não existe um Instagram e fora do Instagram. Não existe uma Kelly lá e uma Kelly aqui, uma Kelly privada e uma Kelly pública. Porque ali é só a vitrine do que a gente é de verdade, do que a gente faz de verdade. E digo mais, que a minha vitrine está muito mais ou menos, porque eu não mostro, assim, nem 50% do que a gente faz. Né? Olha lá a cara da Lady. Eu me esforço, eu me esforço. Eu acho assim, eu gosto muito de uma frase que diz que o Instagram é a rua mais movimentada do mundo. Porque ele é uma rua muito movimentada e você vai ser visto e você tem que trabalhar com essa verdade. E você tem que trabalhar com essa verdade de forma intencional. Não é simplesmente, eu vou ser visto e pronto. Você tem que ter a intenção. Então, por exemplo, a vida é uma só. Você veio nessa vida para fazer ela dar certo. Você não tem uma segunda opção. Ou você faz dar certo, ou você faz dar certo. Ou você vai viver, ou você vai sobreviver. Ou você vai ter resultados, ou você vai ficar reclamando. Então, a vida é essa síntese muito simples, que não tem nada de simples. Mas vamos lá. Quando eu tô no Instagram, é claro que você vai se preocupar com uma postura. Né? Agora, ser um personagem, nunca. Né? Eu, por exemplo, eu tava até te contando de uma social media que eu tinha, que ela brigava comigo. Você sai da academia toda suada e faz stories, fala, mas essa sou eu. Né? Eu saio da academia, eu converso com o meu público ali, porque eu quero mostrar uma pessoa real, não uma pessoa montada, não uma pessoa assim, claro que de vez em quando eu tô maquiada, né, gente? Né? Não é uma pessoa sempre maquiada. De vez em quando, assim, toda vez que eu vi ela tava maquiada, né? É que você não me viu saindo da academia, né? Mas o que eu digo? Tem momentos que você não vai estar com aquela disposição e você tem que ir lá falar de uma dor também, não é só falar de uma alegria, não é só sempre estar montada, não é um personagem, é vida real, porque as pessoas se conectam com pessoas. As pessoas se conectam com aquela pessoa que ela vê, não, essa pessoa tem afinidade comigo, ela entende da minha dor, ela vivenciou a minha dor, né? Eu tenho uma história que eu falo que eu sou muito grata pela minha história, pela minha vivência, né? Pelo que eu consegui, pelo que eu conquistei, porque eu vim de uma falência, eu sou um milagre de Deus, eu tenho uma história assim muito linda, e eu não posso desmerecer isso para mostrar só a parte bonita. Porque nós temos as nossas dificuldades, né? Nós temos as nossas dores, a gente também chora, a gente também tem nossas, né? O dia que eu te conheci, eu tava falando lá do crushzinho, né? Ai, Kelly, não sei. Então, assim, a gente tem tudo isso, e isso é real. Então, às vezes, as pessoas têm medo de colocar essa realidade. Claro que você não vai colocar essa realidade como uma vitimização, como uma crítica, para se fazer de coitado, mas você tem que saber usar isso para o quê? Para se comunicar com a sua comunidade. E aí, gente, é comunidade, né, Kelly? Porque não é todo mundo que vai ter alinhamento com você. Exatamente. Mas você não precisa de todo mundo. Você precisa daquelas pessoas que estão com você. Alinhadas aquela sua aquilo. comunidade, e que você seu faça grupo. sentido para aquelas Isso. pessoas, E né? que você aprenda também com elas, né? Eu aprendo todo dia com o meu público. Então, assim, às vezes, foi a semana passada que eu fiz um post e uma moça me mandou uma pergunta tão assim, tão perfeita, tão maravilhosa. Falei, cara, eu vou usar uma semana de post disso aqui. Porque ela me deu um outro olhar. E o Instagram é isso. Você leva um olhar, você recebe um outro olhar, você leva um ponto de vista, alguém traz um outro. Você fala, cara, e a gente vai crescendo juntos, vai agregando juntos. Mas para isso você tem que ter essa ousadia, né? Eu achei extremamente ousado da sua parte começar do zero, né? Assim, vou começar, mas é isso. Ser empreendedor é ser ousado, é saber o desafio, mas o quê? De forma intencional. As pessoas esquecem um pouco dessa intencionalidade. Vai fazendo assim, vou pular e depois eu vejo se o paraquedas abriu. Não, para um pouquinho, traz um pouquinho de prudência. Em alguns momentos até vai acontecer. Deixa eu me lançar, deixa eu ver o que acontece. Porque quando você não tem muitos recursos, por exemplo... Quando eu pedi demissão do serviço público para ir para a psicologia, eu tinha ali uma noção, mas eu não sabia o que era viver só da psicologia. E aí todo mundo me perguntava, mas como é que vai ser? Cara, tem um abismo, eu vou me lançar e vai acontecer alguma coisa nessa queda livre aí. Mas é diferente, porque você se lançou no abismo, mas com habilidade, com competência e preparada para o tempo negro que talvez você viveria, né? Mas aí é que tá, não tinha essa preparação porque não tinha vivência.
Mas o assim, que me deu eu tinha recursos. Você tinha vontade. Isso, mas eu não tinha uma preparação de Entendi. o que é viver da psicologia. Porque eu tinha o meu salário no super final certo, do né? mês para pagar o aluguel. Eu tinha meu salário no final do mês para pagar as contas. De repente não tinha mais. Eu tinha que fazer dinheiro. Eu não ganhava mais dinheiro. Entendi. Porque ali, quando você tem um trabalho, né, tipo, no serviço público, você pode ficar doente, você Uma pode garantia, né? Você tem uma garantia mínima que seja, mas você tem ali uma garantia. Mas quando você se torna autônomo, é você e você, todos os E dias. essa é a parte E mais essa gostosa. experiência eu não tinha. Eu não sabia o que era contar única e exclusivamente comigo. E que bom que deu certo, né, E Kelly? deu certo. E eu acho que é isso. Eu acho que é intenção. Eu acho que também é realidade. As pessoas precisam parar de romantizar um pouquinho e trazer para a realidade, né? E lembrar, eu gosto muito dessa frase. Passado, lembrança, presente, ação, futuro, visão. Então, o que eu vou fazer no meu presente hoje para construir a visão de futuro que eu quero e as minhas lembranças me favorecerem ou me ensinarem, né? Porque vai ter momentos, sim, que você vai se jogar. Mas eu acredito, assim, que mesmo você se jogando, você tem que ter um pano. Você tem que ter, assim, esse plano é um planejamento, é um plano de ação, ou no mínimo assim, cara, se der uma merda federal, com quem eu vou contar, né? A quem eu vou recorrer? Você sabe que eu fiz uma conta matemática na minha cabeça, né? Eu pensei ali na pirâmide de Maslow, Adoro. olhei para a base da pirâmide e falei, o que eu preciso de verdade? Eu preciso de um lugar para dormir em segurança, porque a pirâmide de Maslow vai dizer exatamente isso. E você precisa se alimentar para você ter força até para correr atrás. Básicas. Eu botei necessidade básica. Falei, eu tenho onde dormir? Na época, a Regiane morava de favor na casa da minha irmã. Eu tinha acabado de separar, eu tinha ido morar na casa da minha irmã, porque eu tinha ficado sem casa e tal. Então, eu morava de favor na casa da minha irmã. E aí tinha um outro fator. Eu precisava comer. Eu falava assim, mas na casa da minha irmã tem criança. Onde tem criança não falta comida. Comer. Uma vez no dia eu vou conseguir comer. Porque eu não podia contar com ela pra me sustentar. Eu falei, cara, um prato de comida vai rolar no dia. E aí nessa época eu tava com um namorado, ele falou, me zoando, né? Ele, qualquer coisa te dou uma cesta básica. Eu falei, pronto, tem uma cesta básica, tem onde dormir, eu vou pedir demissão. E o meu chefe não entendia isso. Ele, mas você não tem... Cara, não tem nada. Eu tenho um consultório que tá montado, que eu tenho que pagar o aluguel no fim do mês, não sei como eu vou pagar. Mês que vem, esse mês tá pago. Mês que vem, não sei como será. Eu tenho de dormir e eu tenho o que comer. O resto eu vou fazer. Naquele momento eu tinha um consultório, eu tinha onde dormir e eu sabia que comida na casa da minha irmã não ia faltar. Você tinha os 3 pontos principais. Então, você tinha a intenção, você sabia o que você queria. Você tinha a intensidade, você colocou a intensidade no lugar certo e você tinha a visão do que você queria ser. Exatamente. Então, era muito claro, eu quero viver da psicologia. Eu quero que a única renda na minha vida seja a psicologia para eu não ter como voltar atrás, entende? Porque enquanto eu tinha o ministério e o consultório era sempre a segunda opção. E é o que eu vejo muito hoje os meus colegas fazendo. A psicologia é sempre o tempo que sobra, é o recurso que sobra. Ele estuda muito, ele investe muito, mas ele não faz daquilo um negócio. E legal isso, tem uma linha na administração que defende que o plano B ele só te distancia do que você quer. Porque o plano B... vamos lá, né? Neurologicamente falando um pouquinho do processo mental, a nossa mente ela não sabe o que é a diferença do certo e do errado. Do real e do mental. Do real e do imaginário, né? Do certo, do errado, do real e do mental. Então, se você fala para sua mente, eu sou capaz, eu sou capaz. Eu não sou capaz, eu não sou capaz. É a mesma verdade. E ela vai sempre gastar aquilo que demanda dela menos esforço. Que é porque algo o nosso que você acredita como sendo verdade. Reptiliano, né? Sobrevivência. Então, assim, aquele velho ditado horroroso, né? Antes só do que mal acompanhado, eu falo, gente, ou só mal acompanhada. Qual a opção que você tá dando para você? Nenhuma. Pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um plano B, na maioria das vezes, ele é uma fuga. Na maioria das vezes, ele vai servir como aquele paninho de cobertor que vai te dizer assim, ah, não, qualquer coisa você tem esse aqui, ó. E normalmente o plano B é aquele que faz o nosso olho brilhar, aquele que nos dá os nossos orgasmos múltiplos, né? Que faz a gente falar assim, cara, que delícia, é isso que eu quero. Mas ele sempre tá ali o quê? Como um aliado. Ah, não, né? Tem esse aqui. E aí é onde você investe, é onde você faz curso, mas você não age. Você tem a visão, mas você não tem a ação. E aí o seu passado,
que é aquele medo, né? Crenças de merecimento, de identidade, mas te transformando no quê? Naquela vitimismo, naquela paralisação, que é o psicólogo podia dali que a tem 40 anos falar, ai, mas eu tava lá no ministério, e aí o consultório, e aí eu não tinha tempo para investir. E nunca chegou o momento. Né? E eu não podia abrir mão daquela grana porque eu morava de favor na casa da minha irmã. Eu podia estar morando de favor na casa da minha irmã até hoje se eu estivesse ficando lá ganhando o que eu ganhava. Eu não ia ter grana pra sair dali. E é isso que a gente chama de romper a mentalidade, né? Você pagou o preço. Mas valeu a pena, né? A gente paga o preço e valeu a pena. Quando eu fui ser empreendedora, eu já estava bem cansada de ser funcionária. Porque eu sempre fui uma funcionária de alto escalão e eu sempre fui aquela funcionária que entregava mais do que era pedido, porque eu sempre tive veia empreendedora. Então, eu nunca agi como uma simples funcionária. Eu era dona da empresa que eu trabalhava, mas como funcionária, sem o direito de dona. E sempre foi impressionante. Eu cuidava de várias empresas, né? Eu trabalhei numa rede de turismo que eu cuidava de 8 empresas sozinhas. E não tinha essa coisa de 8 às 18, não. Era resultado, era venda, era entrega. Então, eu era muito cômoda para a gestão. Muito cômoda. Porque eu era aquela pessoa que falou assim, a Rejane pode contar, pode entregar. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu faço tanto para os outros, por que eu não faço para mim? Qual é a crença de merecimento que está me travando aqui? E foi quando eu comecei a minha jornada para pessoas. Porque eu sempre fui aquela pessoa assim que sento com outro, o outro me conta a vida. Eu falei, cara, eu tenho que ser psicóloga, não é possível, né? As pessoas gostam de conversar comigo. E eu amo gente. Eu sempre fui assim, radicalmente apaixonada por pessoas, né? E eu comecei essa vertente. Eu fui começar a estudar pessoas, técnicas mesmo, ferramentas. Sair daquela coisa, né? De tipo, eu gosto de pessoas porque eu quero entender pessoas. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a ver, eu falei, cara, eu perdi tempo demais, eu devia estar trabalhando para mim há muito tempo. E foi quando eu fui migrando, né, dessa questão da falsa estabilidade, né? Não que não exista, gente, estabilidade não existe em lugar nenhum, nem no empreendedorismo. Nem na natureza. Não existe. Estabilidade é uma grande mentira que te contaram, né? Mas eu fui migrando para ser empreendedora. E hoje eu olho assim, eu falo, cara, não é que eu perdi tempo, porque eu acredito que tudo tem que acontecer na hora que acontecer. Mas tudo eu falei, que você aprendeu ali, né? Sim. Mas eu falo, como as nossas crenças nos atrapalham. Como elas nos limitam. Como eu poderia estar muito mais tempo nisso. Eu já tenho uma boa bagagem, mas eu poderia estar muito mais tempo. E hoje eu estou feliz, eu estou leve, tenho os meus desafios. Não é todo dia de glória, não é todo dia de, né? Uhul. Mas assim, num contexto geral, eu sou bem alegre, graças a Deus. Mas eu olho e falo, como a gente mesmo é o nosso principal vilão. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, por que você não começou ontem? O que te atrapalhava? Eu mesma. Né? Quem não conseguiu entrar em ação, quem atrapalhou ele? Ele mesmo. Você não soube se ver, você não soube se olhar, você não se conectou com a sua essência, você está vivendo de um alinhado, ou de uma fuga, ou de uma questão. Você tem que parar e se olhar. Isso é mudança de mentalidade. E é power. Tanto que 2% da população hoje conseguiu entender isso e 2% da população conseguem resultados constantes. Porque também não é ter resultado e depois entrar numa vala. É você manter ali uma constância, você saber sempre o quê? Resiliência, ousadia, mas com uma prudência. Faz uma diferença enorme, né? Eu acho maravilhoso, eu adoro isso. Você estava falando de plano B. Esses dias eu ouvindo um podcast, eu achei essa frase fantástica. O plano B é fazer o plano A dar certo. Adorei. Já vou pegar para mim. Eu achei isso fantástico, porque quando você tem em mente onde você quer chegar, o que você quer fazer, e que a gente estava falando ali embaixo, né, do seu legado. Como é que você quer ser lembrado? Porque isso é o nosso legado, a marca que a gente deixa no mundo. E na psicologia, hoje, a gente já tem uma marca da pessoa que cuida, da pessoa que ajuda, da pessoa que acolhe, da pessoa que entende o seu sofrimento. E muitas das vezes, isso nos prejudica. Porque na hora de cobrar, de colocar um preço, porque valor a gente já sabe que tem, mas colocar um preço naquilo que a gente entrega, fica muito essa coisa do assistencialismo, né? Do social, do cuidado. A pessoa está sofrendo, então eu tenho que ir ali ajudar, ser quase Madre Teresa de Calcutá. E não é verdade, né? Como profissão, talvez a gente ainda tenha muito para crescer nesse sentido de negócio, de empreender. E o meu papel, assim, a bandeira que eu escolhi levantar foi essa, de construir essa autoridade, né, do profissional da psicologia, ou seja, o psicólogo, ou psicanalista, ou o terapeuta ocupacional, seja lá como a gente escolhe ajudar essas pessoas, que isso não é ajuda, isso é um trabalho. Sim. E que este trabalho deve
ser bem remunerado de acordo com a entrega que ele faz na tua vida, de acordo com a diferença que ele faz na tua vida. E é legal pensar por esse ângulo, porque quando você coloca um preço na sua consulta, ou no seu trabalho, na sua consultoria, na sua mentoria, mesmo nessa área de psicologia ou terapia, você não está colocando um preço para o outro, você está colocando um preço da sua entrega. Exatamente. As pessoas não entendem isso. Tipo, quanto que eles podem pagar? Não, quanto eu entrego, quanto eu me comprometo com esse resultado, o que eu vou construir na vida da pessoa, que transformação eu vou gerar na vida da pessoa. Então, o preço que eu estou colocando não é a condição social da pessoa, é a minha condição, é o que eu entrego. E aí, se você quiser fazer assistencialismo, tá tudo bem. Mas né? Não pode ser onde você ganha dinheiro. Não pode ser também 100%, né? Então, por exemplo, eu tenho uma premissa na minha empresa que a cada 3 em 3 meses eu libero uma vaga social. Uhum. Então, eu vou ali fazer sim, eu vou em empresas mais carentes. Já quero, né? Eu vou ali onde pessoas que não podem pagar consultoria empresarial, eu faço sessão estratégica gratuita, eu oriento pessoas, tanto pessoal como profissional, porque eu acho que a gente também tem uma parte social. Agora, vamos lá, eu tenho uma filha, eu tenho uma qualidade de vida, eu tenho, né? Eu não posso também fazer uma coisa que vai me desvalorizar. Então, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, às vezes, né? Se a pessoa vê você só... Uma vez uma professora, que foi onde eu comecei, assim, a minha carreira, elas montaram uma clínica escola, eu ainda estava na faculdade, e eu fui para essa clínica escola fazer todos os cursos. Óbvio que eu não conseguia pagar nenhum, porque eu male conseguia comer e pagar a faculdade ao mesmo tempo. E aí eu fiz uma troca com ela. Eu atendia e em troca disso eu fazia todos os cursos que tinha lá na clínica escola. Chamava Entrelinhas na época. E aí ela falava assim, a gente não pode ter só clínica social, porque o paciente que paga, ele percebe que o público, né, ao qual ele está... como é que fala? Frequentando, ele fala, peraí, mas se é só clínica social, por que eu tô pagando? Então, Cria a gente precisa... Exatamente. Né? E aí, num primeiro momento, eu tinha essa crença de que, nossa, precisa cuidar das pessoas, precisa só atender, tá bom. Mas hoje, essa fala dela faz muito sentido pra mim. Porque Sim. Hoje, assim, eu tenho também na minha agenda... horários, né, de clínica social. Eu não atendo de graça em hipótese alguma. Kelly, eu não tenho como te pagar. Cara, a gente vai fazer uma permuta, a gente vai fazer alguma coisa. De graça eu não atendo. Ou se a pessoa realmente não pode pagar, eu tenho uma equipe. E aí né, que são as meninas que eu dou supervisão, Legal. Eu encaminho. Como elas ainda não podem cobrar, porque ainda estão ali no 9º semestre e tal, eu dou a supervisão de graça para elas e encaminho para que elas atendam. Então, não deixo as pessoas sem atendimento. Eu encontro uma via. Normalmente, vai ser por meio de mim, mas não vou ser eu que vou fazer. Mas porque você acaba criando essa cultura dentro da sua empresa de que tá tudo bem não pagar. E não tá tudo bem. E não tá tudo bem, porque tem valor. Esses dias eu recebi uma pergunta numa caixinha, uma pergunta lá na caixinha, né? E aí a pessoa falou assim, eu não consigo colocar valor no meu produto. Eu disse, mas tá tudo errado, né, diretoria? Você leu lá a pergunta, né? Tem uma resposta para aquilo. Que eu falei, cara, mas o valor já tá aí, já é. Você não tá conseguindo colocar preço porque você não entendeu o seu valor. Isso acontece demais. Eu tenho uma cliente minha que ela tem uma loja de roupa super bacana, super selecionada. E uma coisa totalmente diferenciada. Ela vai na sua casa, ela te envia a malinha, perfumadinha, tudo direitinho. E aí, o que aconteceu? Ela não estava tendo cliente. Ela não estava conseguindo vender. E aí, ela ficou sabendo de mim que eu tinha cuidado de uma outra loja, de uma amiga dela. E eu fui conversar com ela, eu falei, me fala da sua precificação. Quando ela me passou os preços, eu falei, você não vai ter cliente nunca. Porque ela cobrava assim, não pagava nem o transporte da mala para casa da cliente. Ela, mas é porque se eu colocar muito caro, eu falei, deixa eu te contar, esse público não é um público que está conectado com preço. É um público que está conectado com diferencial, com mimo. Você tem que saber quem você está atendendo. Eu falei, vamos fazer um teste? Ela, Rejane, né? Morrendo. Eu falei, vamos fazer um teste? Por uma semana você vai triplicar o seu preço. A gente fez lá uma precificação, colocou. Ela, mas eu não vou vender para ninguém. Eu falei, será? Experimenta. Falei, vamos fazer um teste? Se você vender, todo o percentual é meu. Ainda brinquei com ela. Você vai ficar só com aquela ali que estava cobrando. E o diferencial é meu. Ela fechou 10 clientes no primeiro dia. Ela, Rejane, o que aconteceu? Eu falei, você se valorizou.
As pessoas reconhecem valorização. A gente quer estar linkada com pessoas que querem o quê? Crescer. As pessoas também querem crescer. Se eu estou do lado de uma pessoa que não quer crescer, que não se valoriza, que não consegue se ver, das duas uma. Ou eu vou levar lá para baixo ou eu vou estacionar onde ela está. Você tem que saber o valor do seu produto. Isso tem a ver com autoridade, Regiane? Tem, total a ver com a autoridade. Por quê? Quando você não conhece a sua essência, quando você não sabe o seu potencial, tanto de entrega pessoal como de entrega profissional, como é que você vai colocar um valor no seu serviço? Você está vivendo de qual crença? Né? Eu preciso do básico, é muito caro. É muito caro para quem? Né? Ninguém vai pagar. Ninguém é muita gente. Ninguém quem? Você fez uma pesquisa de mercado? Você fez. Então, o que acontece? A autoridade é simplesmente pessoas te olharem e a sua marca chegar antes de você. Isso é autoridade. Então, quando você fala Regiane Celi para um cliente, vai falar assim, cara, super indico, vai lá, né? Eu, graças a Deus, eu trabalho muito, assim, toda semana vem alguém, fulano, eu falo, coisa mais linda, né? Adoro. Então, assim, a autoridade é seu nome chegar antes de você. Agora, se você não colocar percepção na sua autoridade, o que as pessoas vão perceber? Então, tem a ver, sim, com a sua identidade, tem a ver, sim, com o seu comprometimento de entrega, tem a ver, assim, com o que você está disposta a trabalhar e desenvolver na sua marca. Igual, por exemplo, vamos pensar no psicólogo. Quantos anos ele tem que fazer de uma faculdade? 5 anos. Quantos cursos ele tem que fazer? Quantas informações ele tem que ter? Quantas habilidades ele tem que gerar? E aí, na hora de cobrar, ele vai falar assim, né? É muito caro. Mas, peraí, e o investimento que você fez em você? E o valor que você está dando em você? Porque quem não estuda, estaciona. E psicólogo tá aí uma coisa que não combina. Ou você estuda sempre ou você não consegue atender. Na faculdade a gente brincava. Professora, não sei o quê, tem que estudar pra prova, tem que estudar... professora, a gente tinha uma professora muito debochada. Ela debochava mesmo da cara da gente. Eu acho que ela sentia até um certo prazer assim, sabe? Aí ela dizia assim, vocês só vão estudar o resto da vida em mais um dia. E isso é crescer. Quem quer crescer não pode estacionar. Agora, como é que eu estou estudando, estou investindo em mim, mas eu não sei repassar esse valor? Né? Eu morro de rir quando eu vou fazer precificação com meus clientes, que eu acho muito divertido. Aí, vamos lá, vamos precificar esse copo de água, né? Então, a água custa tantos ml de água. Eu falo, que mais? Isso. Eu falo, não. E o espaço? A luz, a pessoa que vai servir, a máquina de cartão e o tempo administrativo e a sua hora de trabalho. Tem que cobrar a minha hora? Eu falo, é só a mais importante. Né? Então, quando eles começam a fazer, eles falam, gente, então não é só colocar uma margenzinha ali e brincar, né? Eu vou dobrar para 200%. Você vai dobrar para 200%. E o funcionário, e a luz. Quando você vai ver, não deu certo. Regiane, mas aí o meu produto não condiz. Aí você tem que estar dentro do seu mercado, dentro do seu nicho. Aí você tem que comunicar com o mercado que vai pagar por esse copo d'água. Exatamente. É igual a história da água no supermercado, na padaria e no aeroporto. No aeroporto é a melhor. Né? Então, assim, onde é que você está? Se você estiver vendendo no aeroporto, é a mesma água. Mas espera aí, qual é o custo? Eu já tive um paciente que tinha loja no aeroporto. É surreal o custo. Começando a gente acha tudo muito caro, mas assim, eu lembro que ele tinha um quiosque. Eles são donos de uma fábrica de doces aqui em Brasília. Eles tinham um quiosque dependendo do lugar que o quiosque tá, o valor é assim, começa de 20 mil reais. Aí, se ele tiver onde todo mundo passa, vai para 50 mil reais. Se ele estiver lá no final, lá no portão 23, aí é 20 mil reais. Como na vida. Dependendo da sua localização, você vai ter um valor. Exatamente. E aí, a mãe dele é dona da a família, né? Toda trabalha na fábrica e tal. E aí, eles tinham esse quiosque, não fazia sentido. Aí eles tomaram a decisão de tirar o quiosque do aeroporto. Por mais que vendesse, não fazia sentido. Porque não rentabilizava. Porque fica muito discrepante. Porque você tem outros pontos de venda, você tem uma fábrica e no aeroporto custa 50 vezes mais. Como? Mas o custo é 50 vezes mais. O custo é bem mais alto. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem, já estava bem naquele finalzinho de pandemia, já não precisava mais usar máscara. E, né, eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, fui fazer um curso lá. E quando eu cheguei no aeroporto, a moça falou, olha, no aeroporto precisa de máscara. Eu falei, eita, né? Sempre tinha uma na bolsa, mas é óbvio que aquele dia não tinha nenhuma na bolsa. Falei, não, então eu vou comprar e volto. Aí eu cheguei na farmácia, não tinha máscara. Ela falou, a única lojinha que tem uma aqui embaixo. Aí eu falei, eu queria uma máscara. Ela falou, só tem um pacote com 100. Eu falei, ok, quanto? 150 reais. Eu falei, moça, máscara descartável. Ela, só tem aqui, você vai sair do aeroporto para comprar?
Desaforada. Okay, me dá um pacote de máscara, por favor. Deixa eu comprar uma máscara a R$150, porque eu só vou usar uma mesmo. A verdade é essa. Você não vendeu o resto, não? Não, peguei a máscara e saí dando para as pessoas que estavam sem. Eu não dava, não. Toma. R$10 cada uma. Né? R$10. Mas você vê... Ali é 150. Aqui é apenas R$10. Mas para você ver, a pessoa estava errada? Não. Ela usou aquele momento da minha dor. Ela usou da condição que ela estava de ser exclusiva naquele momento. Eu não ia sair do aeroporto para ir, né? Então, quer dizer, ela foi esperta. Boba foi eu que não me organizei. Porque a gente fala do planejamento, né? Então, quem não se planeja vai pagar um preço alto. E tudo muito isso vai para a vida, né? Então, você tem que se planejar, você tem que estar atento. É o que eu falo da intenção. Você tem que ser sempre intencional. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e faz muito sentido é ser intencional. E isso ajuda você, assim, nos negócios, nossa senhora, gritantemente. Essa semana a gente vai falar muito de autoridade. Como é que você percebe, assim, que a autoridade pode ser intencional? Porque então, a gente tem... Você acabou de nomear, né? Vai, estuda 5 anos de faculdade, curso, o resto da vida em mais um dia. Como é que a gente torna isso intencional? Primeiro ponto que eu acho que a autoridade intencional é você saber o que você quer fazer na sua vida. Por que a gente tem plano A, B, C, D e às vezes até o Z, né? Tem gente que tem um alfabeto inteiro de plano. Porque ele não sabe focar. Ele não tem um foco. E foco, gente, é simplesmente saber dizer não. Isso é foco. Então, eu acho que o primeiro ponto da autoridade intencional é o que eu quero ser autoridade. Qual a minha intenção? Aonde eu vou focar? E aí você vai focar em todas as áreas da sua vida, porque nós somos um ser sistêmico e orgânico. Eu não sou só mãe, eu não sou só empresária, eu não sou só mulher, eu não sou só filha. Eu sou um sistema inteiro. E esse sistema ele tem que se equilibrar. Então, dentro do que eu quero construir de autoridade, aonde eu vou focar todo o meu ser, toda a minha essência, todo o meu profissional, toda a minha maternidade, todo o meu potencial para alcançar aquilo. E aí isso vai passar, assim, por cursos, por ensino, mas vai passar por muito mais além. Por exemplo, ser intencional na autoridade é saber com quem você convive, os ambientes que você frequenta, o que você está fazendo que está produzindo o seu tempo e o que está só ocupando o seu tempo. Porque quem trabalha com autoridade, não é que ele não vai parar para descansar, porque o descanso é importante. Mas quantas vezes não é um descanso, é uma perca de tempo mesmo. Você está ali em ambientes, pessoas, músicas, livros, que não vão te levar a lugar nenhum. Então, quando eu acho assim, quando eu falo de autoridade de forma intencional, primeiro é você construir você. Então, você tem que saber muito bem quem você é, onde você quer chegar e para quem você vai dizer não e aonde você vai dizer não. Segundo ponto, você tem que buscar habilidades e conhecimentos. Mas mais do que só ter o conhecimento, é a habilidade. Você saber como fazer, você desenvolver um método, um processo que funcione. Para aí sim você ter a ação assertiva. E aí a coisa ela vai acontecendo naturalmente. Por quê? Nessa vida não tem uma receitinha de bolo, né, Kelly? Colocar 2 ovos, só pro bolo de mesmo, leite, né? E olha lá, porque o meu sai salado, né? Então, o que acontece? Tem uma receitinha, mas você vai sabendo o quê? Se eu tenho uma visão de onde eu quero chegar, se eu sei o que eu quero, se eu sei quem eu sou e quem eu não sou, vai ser muito mais fácil eu ir criando essa autoridade. Porque eu vou chegar aqui e aquele vai falar assim, Rejane, tem uma proposta. Eu falo, cara, agora não. Não conversa com onde eu quero chegar, com o meu legado, com a minha autoridade, com o que eu quero construir. Quando eu falar, Rejane, segue, o que eu quero que as pessoas pensem? Então, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não, agora não é o melhor momento. Daqui a um tempo, pode até ser que isso se encaixe. Mas a flexibilidade também é importante. Para você também não ficar aquela pessoa, né? Igual aqueles burrinhos né? É isso. Não, você também tem que saber o quê? Opa, peraí. O mundo, ele muda todos os dias, todas as horas. O que vai de acordo com os meus valores? O que vai contra os meus valores? Aonde está o meu foco? Então, eu trabalharia esses 3 pontos mesmo para autoridade intencional. Você tem que ter o quê? A intenção. Você tem que ter a visão. Você tem que saber o que você quer. Segundo, você tem que ter intensidade. Tudo que você coloca em intensidade cresce. Para positivo e para negativo. Se eu vou focar num estudo, se eu vou fazer um curso, se eu vou me dedicar à psicologia, eu vou ser uma psicóloga top. Se eu quiser ficar na cama dormindo, eu não vou. Então, a gente tem que saber aquela velha história, né? Se eu quero ter um corpo, se eu quero ter uma boa alimentação, eu vou malhar. Se eu não quero, eu não vou. Mas eu não posso não malhar e falar... Ai, queria tanto ter um corpo... Não dá, gente. Não conversa, né? E, por fim, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a intenção, eu preciso ter a intensidade e eu tenho que ter a ação assertiva, que é o foco, né? Por que eu vou dizer sim, por que eu vou dizer não? Porque só falar e não entrar em ação também não adianta nada.
Então, eu trabalharia bem esses 3 pontos. Agora, vai depender muito do quê? Da sua visão. Vai ter visões que vão ser compartilhadas, vai ter visões que vão ser mais exclusivas sua. Tem coisa que depende mais de você, tem coisa que vai depender de um corpo de liderança da sua empresa. Então, depende muito de onde você está e para onde você quer ir. Mas esse é o primeiro passo. Onde você quer estar? Qual autoridade você quer criar? O que você quer que as pessoas digam sobre você? Qual o legado que você vai deixar? Quando eu falar, por exemplo, Kelly Rodrigues, que vai ser a primeira referência. O que as pessoas dizem? Tô anotando porque eu tô mais aprendendo do que falar hoje. Ou alguém conseguiu me calar nesse podcast. Alguém conseguiu me calar nesse podcast. Eu falo mais que os convidados, né? Hoje eu tô caladinha. Adoro. Os influentes são maravilhosos. Hoje eu tô quietinha, só aprendendo. Aprendam. Volta lá. Assiste de novo com papel e caneta na mão e aprendam, porque eu tô aqui, ó, não perdendo nada. Quando eu pergunto isso pra você, de novo, né? Voltando pra dor do meu público, pra dor das pessoas com quem eu escolhi, eu tenho a intenção clara e objetiva de trabalhar, que são os meus colegas. As pessoas criam uma associação, né, de autoridade com algo arrogante, prepotente. Como assim eu vou falar sobre mim? Como assim eu vou dizer que eu sou autoridade em algo? E aí a gente tem a perspectiva de autoridade declarada e autoridade percebida. Agora, como é que as pessoas vão perceber se eu não estou dizendo naquilo que eu sou boa, aquilo que eu tenho para te entregar? Essa comunicação, como é que você, com os seus clientes, por exemplo, trabalha essa comunicação para que a autoridade percebida seja alcançada? Bom, primeiramente, eu acho que tudo que tem que ser lembrado e maciçamente lembrado não é autoridade. Começa por aí. Se eu tenho que explicar a minha autoridade, eu não tenho já autoridade. Porque aí nós já vamos para um nível de status, de arrogância, que eu preciso provar que eu sou. Quem tem autoridade não prova nada, só curte a autoridade, né? Mas o segundo ponto não tem como você ser autoridade sem você criar uma autoridade. É confuso, né? Então, vamos lá. A autoridade, ela não vai ser reconhecida por você, ela vai ser reconhecida pelo outro. Sim. E aí, não é uma prepotência, uma arrogância, porque para eu ter autoridade, eu não preciso chegar aqui e falar assim, nossa, Kelly, minha conta bancária, a minha empresa, isso. Não, mas quem está falando da minha empresa? Os meus funcionários, os meus clientes. Eles estão levando a RC, né? Eles estão dizendo, a RC é assim para mim. Os meus funcionários estão dizendo, nossa, aqui na RC a gente trabalha assim. É isso que vai construindo a sua autoridade. Agora, claro, você vai ter momentos que, como a gente estava falando lá de vendas no início, você está sempre vendendo. Você está vendendo para o seu filho, você está vendendo para o seu marido, você está sempre vendendo. Como é que eu vou sentar numa mesa de empreendedores e não vou falar da RC? Se ela é o que eu acredito, se ela é a minha entrega, se ela é a minha vida, eu vou ter vergonha de falar dela por quê? Agora, eu não vou falar dela com arrogância, eu vou falar dela com verdade, com entrega, com prova social, aquilo que eu construí, aquilo que eu fiz. Eu adoro quando eu estou em jantares, igual eu estava na semana passada, e coincidiu de um cliente estar meu lá. Não fui eu que falei da RC, foi ele, isso é autoridade. Isso. Né? Quando eu fui me apresentar, ele, essa aí eu indico, essa aí eu conheço, essa aí eu posso falar, fez isso e isso pela minha empresa, minhas metas cresceram. Eu fiquei ali, caladinha, só curtindo e dizendo, fala mais, né? Conta de novo, deixa eu gravar. Né? Então, assim, por quê? Porque isso é autoridade. Agora, o que acontece? Existe um limiar muito, muito tênue, sim, entre orgulho, arrogância e autoridade. Porque se você tem que estar sempre lembrando quem você é, se você precisa provar constantemente o que você é, você não tem autoridade, você tem controle. E controle nem sempre é bom. Então, às vezes, por exemplo, na minha autoridade, às vezes eu tenho que virar para o cliente e falar, você tem razão. Não era isso que era para você entregar, estou corrigindo, me perdoa e vamos lá. Isso é humildade. Ou às vezes a gente está ali achando que está abalando com o cliente, nossa, ele está amando, ele fala, não. Fala, então vamos lá, vamos realinhar a expectativa. O que você esperava? O que você queria? Então, você tem que lembrar que a autoridade, primeiro ponto, não é você que coloca, é os outros que colocam. O que cabe a você? Ter conhecimento, ter habilidade, agir da forma certa e ter humildade para ouvir aquele que vai te dar autoridade, que é o seu colaborador, que é o seu cliente, que é o seu social, que são as pessoas que estão em volta que vão perceber. Porque a autoridade real é a percebida, não é a imposta. A imposta, ela sempre vai ser falha. Mas assim, por exemplo, quando eu falo da declarada, por exemplo, sei lá, eu faço uma formação em PNL.
Né? Eu vou para o mundo e falo, olha, Sim. além das habilidades que eu tenho como psicoterapeuta, eu aplico isso no meu processo. O meu algo a mais, Meu né? algo a mais. Colocando só uma coisa aqui aleatória que veio na minha cabeça. Se eu não comunico isso... Ninguém tem bola de cristal. Exatamente. Então, o que eu percebo que as pessoas têm dificuldade é... Elas falam... E muitas delas, por exemplo, se você abrir um Instagram... Se a gente abrir um Instagram de qualquer psicólogo aqui... Na grandíssima maioria, exceto aqueles que estão mais conectados com essa nova onda, né? Do digital. A grande maioria vai ter vários na bio, vários cursos, várias técnicas. Mas dessas técnicas, a maioria, nem eu que sou psicóloga conheço. Só ele conhece. Ele não fala do resultado que aquilo entrega, do resultado que ele é capaz de gerar a partir daquilo. Então, ele vende essa autoridade de eu fiz milhares de cursos, mas, na verdade, ele não está vendendo, de fato, ou mostrando, ou usando essa vitrine para dizer a diferença que aquilo faz na vida do cliente. Então, essa declarada, né, eu penso que ela ainda é uma dor. A gente ainda tem dificuldade de falar desse potencial que é o processo terapêutico, por exemplo, né? Tô pegando aqui o exemplo da psicologia, porque é um negócio também, é uma empresa que provavelmente vai precisar da sua consultoria em algum momento. Eis-me aqui. E a gente tem muita dificuldade de declarar isso. O que eu resolvo na tua vida? Por exemplo, se você não for no link da minha bio, o que eu resolvo? Eu ajudo psicólogos a ganhar dinheiro com a psicologia. Ponto. Que técnicas, que ferramentas, se é um curso, se é uma mentoria, não importa. O meu propósito é esse. Eu preciso dizer isso claramente. Para que o outro reconheça e valide. Bom, quem são os clientes da Kelly? Quem está conectado com ela, ela realmente está entregando isso? Como é que isso está fluindo no mundo para que eu queira consumir esse produto? Então, aí sim vem a autoridade percebida. Putz, eu fui lá e, de fato, eu comecei a ganhar dinheiro, né, com a psicologia depois que eu passei pelo processo, pelo método dela, pelo processo, né? Porque dentro do curso a gente tem todas essas etapas. A gente tem a etapa de primeiro falar, né, sobre esse posicionamento. A primeira fase do curso a gente vai falar sobre esse posicionamento e essa construção dessa autoridade. Mas primeiro ela é interna. Então, essa construção interna do que eu gero de valor na sua vida, ter clareza disso, mostrar isso com assertividade, intencionalidade, como você falou, para que aí eu tenha a prova social. A prova social é vida, né? Que é o que conecta pessoas. E quem não declara não pode solicitar, né, Kelly? Começa por aí. Se você não declara, o que você está solicitando? Porque declarar é dizer. Agora, dizer sobre mim. Declarar não é dizer sobre outra. É declarar aquela hora que você vai no espelho e fala, eu sou linda, eu consigo, eu sou capaz. E tudo isso você vai estar declarando na sua vida, né? E a solicitação já é o que você manda para o universo, que o universo vai te entregar. E essa frequência é tão poderosa que, às vezes, eu estou declarando uma coisa para mim e estou conectando com pessoas que eu nem imagino. Porque o universo, ele responde, né? Eu acredito muito que o universo é Deus. Então, assim, ele vai te respondendo na mesma sintonia. Por isso que a gente sempre diz, né? Quem são as 5 pessoas que você convive? Qual é a sua frequência atual? Com quem você está, né? O que você está frequentando? O que você está ouvindo? O que você está aprendendo? Essa história de curso, ela é muito engraçada, porque as pessoas buscam muito conhecimento, mas elas usam muito pouco do conhecimento dele. Então, por exemplo, uma declaração de que você tem essa capacidade, essa habilidade de autoridade, é prova social. Quantas pessoas têm prova social, têm atendimento, têm resultados, mas não posta? E aí, como é que eu vou adivinhar? Porque, às vezes, eu falo, a prova social não é só para te reafirmar como autoridade. Aquela pessoa está dizendo ali, nossa, eu fui lá naquela, ela me ajudou nesse ponto. Foi muito... E a outra para falar, cara, eu também tenho essa dor. Eu também preciso dessa ajuda. Então, são pessoas conectando pessoas. Então, isso é muito legal. Mas existe, sim, eu vejo que as pessoas têm o medo de serem prepotentes, né? O medo de, tipo, ai, mas aí eu vou estar falando muito sobre mim. Ai, mas aí eu vou estar sendo, né? Me colocando ali num pedestral, num patamar. E eu costumo dizer assim, gente, vai lá e brilha, só isso. Vai lá e desfila. Porque você construiu um caminho para isso. Você passou por uma faculdade, você investiu em cursos, você investiu em você. E você veio nesse mundo para transbordar na vida do outro. O que a gente veio fazer nessa terra? Transbordar. Transbordar. Eu tenho 2 palavras para isso. Sempre que me perguntam, né, qual é o teu propósito? Evoluir e contribuir. Eu tenho muita clareza disso. Tudo aquilo que eu evoluo, eu uso para contribuir. Porque eu tô aqui
né? Eu preciso, entre o nascer e o morrer, morrer de uma maneira diferente. Sim. E tudo que acontece são meios, está no meio entre o nascer e o morrer. É um meio de eu evoluir. É um meio de eu evoluir. Então, casamento não é objetivo, filho não é objetivo, trabalho. É um meio. Porque o propósito real é aqui. Sim. E aí, esse evoluir, cada coisinha, porque todo dia é uma coisinha, olha o tanto que eu tô aprendendo aqui contigo, isso é evolução para mim. E eu uso dessa evolução, por que a gente está gravando esse podcast? Porque eu estou aprendendo contigo, mas eu estou contribuindo, porque eu estou disponibilizando esse recurso para alguém que não tem acesso a você, que não tem acesso a mim, não tenha recursos financeiros para pagar uma consultoria completa, mas que possa assistir um podcast e sair de lá transformado. E você quer ver um bom exemplo de autoridade? Pensa agora eu e você, se a gente tivesse pegado todo o nosso conhecimento e guardado para a gente. Exatamente. Então, a autoridade é sempre pro outro. Agora, pensa, você ficou 5 anos numa faculdade. Quantos cursos você não fez? Quantas mentorias você já não participou? E aí você tivesse falado assim, é meu, vou guardar para mim, vai ficar para mim, vai contribuir para mim. A vida só faz sentido pro outro, gente. Quando a gente entende isso, tudo muda. A gente veio pro outro, a gente vive pro outro. E nós somos seres sociais, nós precisamos do outro. A vida sozinha é muito sem graça. A gente precisa dividir. Gente, é legal, né? As pessoas não gostam de gente, mas eu acho gente tão legal. E a nossa ideia é transformar a gente mais legal ainda, né? Que tem umas não são muito legais, não, mas a gente ajuda elas a serem legais, né? Mas porque elas estão no processo lá também, de não ser tão legal. Mas às vezes também a gente não é legal. Exato. A gente também é falho. Então, pra muita gente, eu não sou muito legal. Né? Porque às vezes você não tá num bom dia, você não tá num bom momento, ou às vezes simplesmente essa energia não rolou. Não rolou. Tem gente que vai ser... Igual eu e você, a gente se conectou de cara. Tem gente que não... Né? Nossa, essas meninas mexem muito, são muito expressivas, são muito alegres, né? Tá tudo muito bem. Falantes. E tá tudo riem bem. Alto. Porque cada um tem a sua tribo. E a gente vai fazer diferencial na nossa tribo. E a gente tem que saber isso. Respeitar, claro, todo mundo, né? Saber as diferenças, mas a gente também tem que saber o quê? Que a gente veio nesse mundo para contribuir. É isso que você falou, aprender e contribuir. Isso é lindo. E quanto mais você contribui, mais o universo te devolve. Mais o universo ele vai te trazendo as coisas boas da vida. E você chega num momento e fala assim, uau, eu estou no caminho certo. É isso que eu quero, é isso que eu quero construir. É essa autoridade, é esse legado, é esse resultado. E você vai ajudando cada vez mais. Você vai começando a fazer parte de umas redes sensacionais. Que você fala, cara, que incrível. Né? Que maravilhoso. Não deixe de ter uma solidão também, né, Kelly? É. Vamos ser bem, não vamos romantizar tanto. Porque quando você está ali vivendo uma visão, vivendo um propósito, você vai ter momentos que você vai estar sozinho, sim. Mas você vai estar numa solidão o quê? Que eu costumo chamar que não é uma solidão, sozinho, é uma solitude, né? Vai ser julgado, vai ser criticado. Mas é uma solitude. É aquele momento que você está ali se sentindo o quê? Se preparando. Se fortalecendo, construindo, mas sempre vai ter alguém no caminho que você fala assim, ei, né? Que vai estar ali pronto para te atender, porque você vai ter as pessoas certas nos lugares certos. E você tem que ser essa pessoa certa no lugar certo. Mas vai ter momentos que você vai penar um pouquinho. Você já ouviu, assim, de algumas pessoas muito próximas, mas pra que você faz tudo isso? Mas pra que você aparece no Instagram todo dia? Você ganha dinheiro com isso? Já ouviu esse tipo de coisa? Quando eu comecei... Eu nunca fui muito de aparecer, assim, de vídeo, essas coisas, vendo, Lady? Né? Você tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Nunca fui muito de, entendeu? Aparecer. Era uma coisa muito desconfortável. Era uma coisa muito desconfortável para mim no início fazer vídeo, aparecer e falar, né? Tanto é que de vez em quando o Facebook me lembra uns vídeos que eu tô parecendo aquela menina que sai do poço com o cabelo preto, assim, sabe? Que eu falo, gente, eu não acredito que eu fiz com essa luz, né? Porque assim, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia começar e à medida que eu fosse evoluindo, eu ia construindo equipamentos melhores. Hoje eu tenho um espaço, hoje eu tenho minhas luzes, mas no início era aquela luz, assim, sabe? Só na cara mesmo, assim, aquele cabelo preto, eu falava, misericórdia, né? Tá parecendo a Samantha, acho que essa filme de terror. Mas o que acontecia? Eu comecei. Eu falei, cara, as ferramentas que eu tenho, quem eu sou, o que eu quero. Então, eu vou começar. E o que eu ouvi de... Ai, virou blogueirinha. Agora tá se achando, né? E o que eu comecei a perceber? Esses comentários vinham de quem? Família e amigos. E aí, eu comecei a ficar muito constrangida. E na época, eu tava fazendo mentoria de Instagram. E ele virou pra mim e falou assim, Rejane, quando os seus amigos, os seus familiares são seus clientes? Eu falei, não. Ele falou, então por que você está preocupada com eles? Alguém está se conectando com você fora deles? E aí eu comecei a observar justamente isso. Os amigos e os familiares
criticando, E e o uma povo pessoa comprando. nada a ver falando assim, nossa, isso Você falou me ajudou comigo, nossa, como é que tanto." faz isso? Nossa, você me ajudou tanto, né? Falei, cara, não é que é verdade? E aí eu comecei a perceber uma coisa que me ajudou muito. O Stories ficava 24 horas. Eu falava, cara, o mundo tem 7 bilhões e meio de pessoas. O Instagram, na época, tinha 3 milhões de pessoas. Falei, cara, por que você tá com medo? 24 horas não vai nem lembrar mais que você existe, né? Então tá tudo bem, só vai lá e se joga. E aí eu comecei a falar e eu comecei a fazer o seguinte. Eu falei, cara, eu não tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo isso porque eu não posso deixar o conhecimento morrer em mim. Eu vim nesse mundo para transbordar. Então, se eu me conectar com uma pessoa, se eu ajudar uma pessoa, eu já cumpri o meu propósito. E aí eu comecei a fazer isso, aí eu tinha dia que eu pegava uma pipoca e ia fazer live, eu pra mim mesma, né? Porque tava lá aquele númerozinho 0 irritante, né? E aí quando você começa a olhar para aquele número, você vai desanimando. E eu pegava Mas pipoca. eu tinha uma técnica, uma tecnologia de ponta. Eu tinha uma tecnologia de ponta mesmo. Eu rasgava um post-it, colava lá, não queria saber quantas pessoas Adoro. tinham. Não, eu Não comia me pipoca interessa. e eu falava, olha, você não tá aqui, mas amanhã você vai assistir essa live, tá gravada e vai fazer sentido. E o que eu comecei a perceber? Começou com 2, com 9, foi crescendo, eu comecei uma página, né? Eu peguei uma página pessoal e transformei em profissional, que tinha 700 amigos, depois foi crescendo 2.000, 5.000, e eu falei, cara, e de repente a minha agenda tava cheia, eu falei, gente, como é que foi isso mesmo? Né? E aí eu comecei eu sempre fui dos números, eu sempre fui da metrificação, né? Eu sou administradora e economista, então sempre fui do número, sempre gostei de medir tudo. E aí eu comecei a metrificar, e eu falei, cara, essa história faz muito sentido, porque existe realmente aquela pessoa que vai te posicionar e aquela que vai falar o quê? Se eu não consigo, eu também não quero que você consiga. E hoje é muito nítido, todas aquelas pessoas que me perguntaram se eu era blogueirinha, se eu não ficava com vergonha, que eu estava me expondo demais, elas falam assim, me ajuda, me ensina. A maioria delas viraram meus mentorados. E eu falo, e agora, cara... podia ter caminhado contigo, agora vão ter que pagar. Exatamente. Porque a minha irmã, assim, a minha irmã é uma pessoa muito, muito contida, muito diferente de mim. E aí uma vez a minha irmã me falou assim, irmã, as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Exatamente. Então essas pessoas que te queriam, né? Ai, por que você está fazendo isso? E hoje eu olho para todas as vezes que eu recebo esse tipo de pergunta, eu falo assim, onde está incomodando? Onde está doendo? Porque essa pessoa que está me perguntando é exatamente a pessoa que não tem coragem de fazer. Ou é mais fácil para ela não fazer e te trazer para o mundo dela, né? E aí é onde você tem que escolher. Essa pessoa faz parte da minha vida? Às vezes faz. Né? Mas ela tem um resultado que vai não, mas me... aí ela vai ter um lugar que eu chamo de... Que eu aprendi isso com o Ivan. Ela vai virar um satélite. Ela Adoro. vai orbitar aqui. Ela vai fazer parte do seu sistema, mas ela não... Mas ela não vai ter intimidade. Exatamente. Que essa é a diferença, né? Eu gosto muito de uma teoria do Thiago Brunet, que ele trabalha as pessoas contornáveis e incontornáveis. Eu não sei se você já viu o livro dele, Especialista em Pessoas. Eu adoro o Thiago Brunet, eu sou brunete, gente. Adoro ele. Né? E aí, o que acontece? Eu acho que é bem isso, por exemplo. A minha família, meu pai, minha mãe, minha filha, eles sempre me apoiaram, sempre foram, assim, muito fortes. Mas eu já ouvi de primos meus em festa de família, eu não sigo a Rejane, não. Um conteúdo, assim, muito motivacional. E, num primeiro momento, aquilo até me incomodou. Depois eu falei, cara, de boa, você não é minha cliente. Tá tudo bem. Se você quiser evoluir, assista. Né? Eu já tive amigas minhas que durante um jantar levou conteúdo de outras pessoas para comparar com o meu. E eu falei, cara, por que você tá me comparando? Se nem eu tô me comparando, né? Tá tudo bem. Eu falava, eu também curto essa pessoa. Gostei disso que ela falou. Vou trabalhar, vou performar. Porque eu acho que aí cabe você também saber, sabe, Kelly? O seguinte, quem é você e quem você tá se colocando porque, assim, não é uma comparação, mas eu gosto muito dessa ideia de modelagem. As pessoas que eu modelo, as pessoas que eu vejo que têm resultado, as pessoas que têm resultados palpáveis, porque às vezes a gente está sendo comparada ou sendo criticada com pessoas que o resultado delas só e fala assim, cara, por que eu estou fazendo isso comigo? Olha o resultado dessa pessoa, questionável, valores diferentes. Por que eu estou modelando? Por que eu estou me comparando? Porque eu acho que a pior coisa que um ser humano pode fazer é comparar, criticar e julgar, porque isso sempre vai te levar para mediocridade, sempre vai te levar para a média. O mundo é abundante, tem espaço para todo mundo. Eu digo mais, que tem muito para todo mundo. Muito para todo mundo. Só que poucos estão dispostos a alcançar. Mas é querer pagar o preço, né? Igual, por exemplo, se eu vejo a Kelly bem lá, eu não vou olhar para ela e falar, lá, tem mais seguidores que eu. Lá, ó, tá se achando, lá, lourinha, não sei o quê. Ela... Não, eu vou olhar e falar, cara, o que ela faz que eu ainda não faço? O que eu posso aprender com ela? O que eu posso performar com ela? Que é uma mentalidade abundante. Porque eu não tô querendo te trazer
pro meu lugar ou para baixo de mim. Eu não tô querendo te controlar. Eu tô querendo olhar e falar assim, cara, eu posso aprender com essa garota. Eu tenho que crescer com essa garota. O que eu vou fazer? O que eu vou evoluir? Fala de novo, garota. Gostei. Garota. Gostei. Registra isso, por favor. Faz um corte só do Um garoto corte. e coloca em loop. Né? Mas eu acho que eu vejo muito isso nas pessoas. As pessoas estão muito... E mais uma vez é a cultura, né? As pessoas estão muito da crítica, muito da negatividade, muito da comparação. Não, cara, você veio nesse mundo para evoluir e contribuir. É isso. Então, o que eu vou fazer para evoluir? Tem um preço. Tem um preço. E às vezes esse preço ele é alto. Quando eu comecei nessa carreira mesmo, que eu quis cuidar de pessoas, nossa senhora, teve várias vezes eu parava, abria uma garrafa de vinho e falava, cara, eu vou desistir. Eu vou desistir. Não vai dar bom. Porque, assim, eu não acredito em estabilidade, mas funcionarismo público, né? CLT, você né? tem um salário lá todo quinto dia útil, tem aquela viração do mês, que é o ticket, né? O ticket caiu. E eu falava, cara, eu odeio isso. Mas eu falei, cara, dá vontade. Mas eu falava, não. Eu não nasci pra isso. A tentação é grande. Eu não nasci para isso. E todas as vezes eu me permiti... Eu brincava, tipo o Alcoólatras Autônomos, né? Só mais hoje. Só mais hoje. Só mais por hoje. E, por fim, foi dando certo. Tem os momentos difíceis. Mas hoje, a minha mentalidade é o quê? Cara, desistir não é uma opção. Não é uma opção. Porque se dá dando certo há 10 anos, vai dar certo por 50, por 60, por 70. Vai dar mais certo. Vai dar ainda certo porque eu vou aprender outras coisas. Sim. Eu vou conseguir elevar isso a outro patamar, eu vou conseguir atingir outras pessoas. E daqui a pouco essas outras pessoas vão estar fazendo escolas, Rejanes, né? Sim. Não, Isso hoje é eu tenho muito meninas incrível. que performam, eu acho muito bonitinho. Dia das Mães, eu mandei mensagem para minhas funcionárias. Né? Feliz Dia das Mães. Ela, ai, feliz Dia das Mães, você que é a nossa mãezona. Eu falei, eu não sou mãezona de vocês não, né? Brincando. Mas você Eu tenho vê uma que filha gostoso. adolescente só. Mas você vê que gostoso essa modelagem, esse exemplo, né? Mas uma das coisas que eu falo muito para os meus empreendedores, muito para as minhas pessoinhas que eu amo, cuidado com quem você anda. Porque você tem que ser educado com todo mundo, mas você tem que ter uma mente blindada. Porque pessoas que não te querem bem não podem ter acesso à sua intimidade. Se você não sabe filtrar a quem você dá intimidade, você não vai crescer na sua vida. Porque as pessoas, sim, o ambiente vence. As pessoas são más, as pessoas elas tendem a te levar para um lugar que é mais cômodo para elas. É o que a sua irmã disse, né? As pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. E, infelizmente, a gente tem no mundo hoje pessoas muito mais medíocres do que potencializadas. E essa é a nossa função, né? Mas a gente vai mudar isso. Rejane, a Leire, ela manda no podcast mais que eu, entendeu? Ela mandou parar. Eu não queria. Eu também Eu não. ficaria aqui o resto da manhã. Mas já que ela mandou, Mas a né, Leire gente tá ali. obedece, né? Ela, não, e o pior é que o gesto dela Leire, é não assim, vou te ó. colocar no meu social, tá? Não vou te colocar no meu social. Agora a gente tá? vai ter que ficar mais meia hora. Ela fica brincando, assim, ó, Leire. Rejane. Ou seja, ela vai me matar daqui a pouco. Ainda bem que é você, né? Não sou eu. Não, o convidado é bem tratado aqui. Só eu que sou maltratada nesse lugar. Eu ficaria aqui 3 dias, mas super top em pagar, Leire. Mas aí a gente Você manda. pode... Parte dois. A gente pode fazer a parte 2. Esse vai ser a gente, como é que a gente vai colocar lá a thumbnail? Como é que é o nome bonito lá do negócio? Thumbnail? É isso. A gente vai colocar a pessoa que fez a Kelly calar. Aquela que fez a Kelly calar. Tipo, bem Friends. Rejane, que... Eu sempre falo isso, gente, é sempre com muita verdade. Que aprendizado. Que papo massa, de verdade. Assim, eu acho que as pessoas têm... Vir aqui é de uma generosidade, né? De uma entrega, de falar assim, cara, o que eu tenho aqui que eu posso contribuir de maneira gratuita, acessível? Eu sei que não é todo o seu potencial, mas eu acho que se é alguém, né, assistindo esse podcast disser, putz, isso aqui já mudou minha chave pra mim, já valeu. Pra mim também. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo, eu me calei realmente pra te ouvir. Às vezes eu mesma assisto os podcasts e eu sou muito crítica. É legal, comigo. Né? E eu fico assim, gente, mas eu não calei a boca há 1 minuto! Mas às vezes a energia vai caindo e eu preciso... Eu entendo de energia e quando a energia vai caindo, eu preciso dar uns ups. E hoje eu não precisei fazer isso e foi incrível. Porque eu realmente agradeço. fiquei aqui aprendendo, prestando muita atenção em tudo que você estava disposta a contribuir. Acho que saio daqui uma pessoa melhor. Eu queria que agora você dissesse para as pessoas que estão assistindo a gente como que elas podem se conectar com você, onde elas podem te encontrar, o que você tem, né, para entregar para elas, para além daqui do nosso bate-papo no podcast, e deixar aí suas redes sociais para que elas se conectem genuinamente com você. Tá ótimo. Bom,
Eu vou amar servir vocês, ajudar vocês a crescerem, a terem resultados potencializados e serem verdadeiramente felizes, tanto no pessoal como no profissional, né? Ter lucro e liberdade, que é o que todo empreendedor ama, e como pessoa, ser uma pessoa melhor. Eu sempre defendo que não existe um CNPJ sem CPF. Antes de ser uma empresa, a gente precisa ser pessoas, né? Então, tenha lá as minhas redes, Rejane Celi Consultoria no Instagram. E nós temos também um curso chamado Realize, mais voltados para pessoas, para você que quer buscar esse desenvolvimento, essa realização de forma sistêmica, que é o R3 Realize. Inclusive, eu não sei quando vai ao ar. Provavelmente hoje. Hoje? Ah, então ótimo. Dia 27/5 agora, de 2023, a gente vai estar com Realize ali no Taguatinga, um dia de imersão maravilhoso. Então vai lá, segue a página, fala comigo, tá? Um prazer servir vocês e a gente está aqui para contribuir com o nosso propósito, então conte comigo. E eu amei estar aqui com você. Muito obrigada. Viu, Lei? Você ama ela de novo, Leire? Amo. Vamos conversar depois. Bom, então no Pode Psi de hoje foi esse papo maravilhoso com a Rejane. Não perde tempo, já vai lá na página dela, já se inscreve lá pro Realize, que até eu quero ir. Tô te esperando lá. A gente já tinha conversado sobre isso, né? E assim, pra mim, foi de muito aprendizado, de muito crescimento. Eu tenho certeza que eu vou assistir esse podcast de novo, assim, com mais atenção para anotar mais detalhes. Então, eu te convido a fazer o mesmo. Assistiu, volta, assiste de novo, compartilha com quem precisa. Conta aí nos comentários o que você precisa. A Rejane, com certeza, se a gente tiver uma pergunta ali que possa ajudar, tenho certeza que se eu mandar para ela, ela vai te responder. Então, comenta, compartilha com alguém que precisa saber um pouco mais sobre autoridade, sobre posicionamento, sobre valores, sobre empreender, porque eu tenho certeza que esse conteúdo, ele é gratuito, mas ele não é sem valor. Então, assim, foi uma honra estar aqui com você e saber que você está aqui comigo. Então, já aproveita, já se inscreve, né, gente? Você vai perder uns conteúdos desse de graça. Então, já se inscreve para não perder e já aproveita, já curte aí o vídeo para a gente continuar produzindo esse conteúdo para você e a gente se vê no próximo Pode Psi.